Bom, estamos aqui para discutir a respeito da nova lei de abuso de autoridade, os reflexos disso na advocacia. O cenário político foi bastante modificado a partir da Operação Desintegração, que promoveu busca e apreensão no gabinete de um senador e de um deputado. E o ânimo no Congresso mudou a partir disso e tivemos aí um revés, com relação à postura do governo e esses vetos. Bom, estamos aqui eu, Tomás, Rodrigo Gustosi e Otto Lima para discutir exatamente os reflexos dessa lei em relação aí ao feixe de direitos e prerrogativas que tem reflexo na advocacia. Eu penso, a minha opinião quanto a esse tema é uma opinião que penso bastante polêmica para a própria advocacia. É uma posição difícil de ser assumida, uma vez que sou também representante da advocacia, conselheiro seccional. Porém, não acho que seja medida salutar a incriminação da violação das prerrogativas do advogado. Eu acho que nós temos lutado para que cada vez haja mais uma maior presença do Estado nas nossas vidas. Quando isso acontece, há um encurtamento das liberdades, há um encurtamento das garantias individuais, e justamente a grande ferramenta que existe para que isso seja feito é o direito penal. E, lamentavelmente, eu acho que nesse particular, a luta da advocacia é uma luta contrária às liberdades. E digo isso sem nenhum temor de desagradar os colegas advogados. É uma opinião que se põe na contramão, evidentemente, daquilo que a ordem foi sustentada, daquilo que a ordem quer e aquilo que ela alcançou. Porém, é a minha posição pessoal quanto à matéria. Bom, eu particularmente, nesse aspecto, eu já penso o contrário. Existe um historiador e político inglês chamado Lord Acton, e ele dizia, do alto da sabedoria dele, na época em que se afirmava posturas liberais e a criação de estados que continham o poder político, dizia que todo poder tende a corromper, e o poder absoluto, ou seja, sem uma contrapartida de dinâmica, tende a corromper absolutamente. Essa noção ela é muito cara para mim, porque ela até me traz algum inicial desconforto em tratar disso, exatamente por colocar o direito penal como solução para algo. Eu acho que o direito penal ele se assemelha muito a um canhão operado por um míope, você não tem muita clareza do seu alvo. Mas nesse caso, eu divirjo pelo seguinte: o espaço do direito, sobretudo a interação entre esses grandes campos, e aí Pierre Bourdieu falaria bem interessante a questão dos campos, ela está no limite do simbólico, ela tem uma carga simbólica. Essa carga simbólica, não é à toa que, por exemplo, você precisa de um judiciário ritualizado. Existem aí, nos limites dessa parede que determina, que forma aí as instituições, resquícios de mitologia. Então, se você tem algo que não existe uma contrapartida, uma limitação, ou seja, não existe um custo simbólico também em se devassar, em se agredir, ou se, pelo menos, não no caso da cogitação, mas se atentar contra direitos e prerrogativas da advocacia, que fala sempre em nome do indivíduo, se não há um custo, pelo menos para o operador do direito, para a autoridade, eu acho que aí sim nós temos aí um poder sem fiscalização, sem um custo, E veja que o texto da lei ele não é tão alarmista quanto se pode cogitar, porque em se tratando de ação penal pública, o detentor dessa prerrogativa de acionar a jurisdição penal é o próprio Ministério Público. E não é uma coisa, vai haver um filtro, então há uma discussão a respeito de excessos nas representações, se existe uma discussão se é ou não é abuso, caberá então ao custos legis, o titular da ação penal na condição de custos legis, acionar ou não. É na minha direção.
Bom, eu também comungo com o posicionamento externado pelo Dr. Tomás e ouso divergir com as devidas vênias aos posicionamentos do Dr. Rodrigo para dizer que a derrubada do veto pelo Congresso Nacional, em sessão conjunta pela Câmara dos Deputados e também do Senado Federal, em relação a essa questão específica da criminalização da violação das prerrogativas dos advogados, ela deve ser vista sob a perspectiva exata da legislação. Isso porque não são todas as prerrogativas eventualmente violadas que podem render ensejo a essa criminalização, de fato. A lei preconiza aí a pena de detenção de 3 meses a 1 ano no que diz respeito à violação das prerrogativas previstas no artigo 7º, incisos 2 a 5 do Estatuto da OAB, Lei Federal 8.906 de 94. E nesse contexto, não há, a rigor, uma ampliação no que tange a essas prerrogativas em tese violadas. O que nós temos na prática, com criminalização de prerrogativa, a bem da verdade, se trata da inviolabilidade do escritório, do advogado ou do seu local de trabalho, em relação à possibilidade de comunicação com seus clientes reservadamente, mesmo sem procuração nos casos de interrogatório extrajudicial ou judicial, a presença de representante da OAB por ocasião da prisão em flagrante do advogado e a impossibilidade de recolhimento do advogado em presídio ou penitenciário antes da sentença transitada em julgado, garantindo-lhe a sala de Estado-Maior. Então, são questões específicas, não questões amplas, que, a meu ver, justifica, sim, a criminalização. É óbvio que o direito penal deve ser utilizado como o último instrumento de solução dos direitos. Nós temos aí questões de natureza administrativa e mesmo sanções que podem ser impostas a autoridades que poderiam, de certo modo, flexibilizar a violação dessas prerrogativas. Mas o que nós temos na prática hoje é que, lamentavelmente, os instrumentos do âmbito administrativo, do âmbito correcional, não estão sendo suficientes e persuasivos para que as autoridades efetivamente deixem de violar essas garantias. E o advogado, como indispensável à administração da justiça, como preconiza a Constituição Federal, deve ter garantia para que possa atuar com todo o destemor, com toda a bravura no exercício dessa nobre função. Porque o desrespeito ao advogado é o desrespeito à sociedade. Então, penso que o Congresso Nacional andou muito bem no sentido de derrubar esse veto, e como bem explicado pelo Dr. Tomás, trata-se aí de um crime de ação penal pública, inclusive de menor potencial ofensivo, ou seja, tem pena inferior a 2 anos, tem competência no âmbito de um juizado criminal, a depender da autoridade. Se for um juiz, será pela Corte Especial dos respectivos tribunais, porém comporta transação penal, que é um ato pelo qual se aplica antecipadamente uma pena não privativa de liberdade, sem qualquer reflexo de eventual situação de reincidência. Então, nesse aspecto, a meu sentir, andou bem, sim, o Congresso Nacional ao derrubar esse veto. O presidente Jair Bolsonaro tem agora 48 horas, a partir de ontem, já está em curso, para promover a sanção, sob pena do próprio Congresso fazê-lo de ofício. Agora veja, Tomás pontuou uma questão que é fundamental para a compreensão desse problema, que é o discurso, a questão do poder simbólico. Onde é que isso se situa no plano simbólico? Quer dizer, nós sinalizamos com a perspectiva da sanção penal. Por quê? Porque o punitivismo povoa o nosso imaginário
né, a noção da cadeia como a grande solução para todas as nossas questões, ela permeia o nosso imaginário. E essa é a grande alternativa para os males que estão dispostos na Constituição. E a variabilidade dos problemas que podem ser solucionados através desse mesmo remédio é algo incrível. Nós estamos falando da violação da prerrogativa de um advogado, que pode ser solucionada através de um remédio, simbolicamente colocado pela lei. E aí é o debate em torno do poder simbólico. Qual é a noção simbólica que está em questão? É o máximo poder do Estado, a máxima presença do Estado na vida do indivíduo, através do quê? Da cadeia. Quer dizer, o único apenamento capaz de levar aquele bem que não é adquirido ao longo da jornada humana, que nos parece ser um bem inato, íncito, a própria condição do homem, a liberdade. Então, veja o aceno e o assombro que essa desproporcionalidade, ainda que simbólica, nos traz pela violação da prerrogativa do advogado, que já aqui, por exemplo, não pôde se entrevistar com seu cliente, o magistrado terá que se submeter agora à própria prisão. Então isso ganha uma dimensão que é meramente imaginária e que povoa e que permeia e que ganha e merece aplausos de uma advocacia que, penso, muitas vezes adepta dos autoritarismos, que deseja realmente fazer com que o Estado esteja cada vez mais presente nas nossas vidas, mesmo que simbolicamente, e mesmo ciente de que isso não terá efetividade.